Fala galera, beleza? Começando mais um dia de palpites com vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para essa terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Galera, uma terça-feira que a gente tem bons jogos e grandes jogos, como vocês já estão vendo. Já começamos por Champions League, então já temos um jogão e eu nem quero enrolar tanto com vocês. Só peço para vocês não esquecerem de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando para quem puder. As nossas redes sociais, link tá na descrição, um grupo grátis, totalmente gratuito, galera. É só clicar no link da descrição, entrar no nosso grupo grátis que você vai estar recebendo tips todos os dias, tá? Então é só clicar no link da descrição para estar participando lá junto com a gente. E bora começar aqui os palpites, já com Inter de Milão e Barcelona, já com o grande jogo Champions League semifinal, jogo de volta. O primeiro jogo entre elas foi 3-3 na casa do Barça. E galera, um resultado muito bom para a Inter de Milão, né? Para levar esse jogo para dentro da sua casa, e dentro de casa a Inter é muito forte, mas pega um time também muito forte nessa temporada, vem muito bem, com vários jogadores jogando muita bola, como Lamine Yamal, como Rafinha também, tá? E galera, então isso complica um pouco o lado da Inter de Milão. O Lamine Yamal tentou no primeiro jogo, jogou muita bola, no segundo tempo cansou um pouco, mas no primeiro tempo que ele fez foi brincadeira. Só que a Inter de Milão soube jogar no contra-ataque, e esse é o grande problema do Barcelona, que marca com linhas altas e no contra-ataque sofre muito se a equipe adversária conseguir acertar o tempo e não ficar impedida, né, os seus atacantes, como a Inter estava acertando e acabou sofrendo muito o Barcelona. Agora já dentro de casa, galera, jogo difícil, tá? Jogo difícil, dentro de casa a Inter de Milão com uma odd 3, Barcelona com uma odd de 2.15, realmente para mim o Barça mesmo dentro da casa da Inter é favorito a vencer esse jogo, a se classificar aqui também, tá? Mas pra mim de novo é o jogo pra gols, tá? Pra mim de novo é o jogo pra gols. Não acredito que a Inter de Milão vai vir pra jogar recuado. Acredito que a Inter vai vir pra ser agressiva de novo, vai vir pra jogar ainda mais jogando dentro de casa, tem que ser agressiva e vai ter oportunidade pra isso, porque o Barça cede muita oportunidade. O Barcelona cede muita oportunidade, é um time que tem um ataque muito forte, mas o Hansi Flick foca muito no ataque e esquece um pouco da defesa. Então a defesa é muito frágil, né? Então por isso que o Barça vem levando muitos gols, como levou gol aí no final de semana, mesmo que está com o time misto, mas levou gol no final de semana pro lanterna do Campeonato Espanhol, tá? Então o Barcelona passa muito por isso e está sofrendo muitos gols. Para mim é um jogo para gols de novo, tá? É um jogo para mais de 1,5 gol. Eu gosto, o mercado também espera isso. Qual que é o melhor cenário? A gente esperar sair um gol, tá? Sair um gol, galera, por esse jogo tá empatado, né? Primeiro jogo 3-3, então o segundo jogo tá empatado. Então saindo um gol, uma equipe vai estar sendo eliminada. Aí a tendência é que saia mais e mais gols, tá? Então quem quiser esperar sair um gol é melhor, é a melhor oportunidade. Mas eu não duvido que a gente tenha um jogo para ambas marcas de novo, a gente tenha um jogo para 2,5 de novo, tá? Pelo primeiro jogo ter sido muito over, né? Ter sido um jogo muito aberto, pode ser que o segundo jogo não seja, mas pode ser que seja também, tá? Então tudo depende do que? Sai um gol rápido nesse jogo, saindo um gol no primeiro tempo, tá? Aí a tendência é que esse jogo se abra, seja um jogo bem aberto, um jogo para bastante gols de novo, tá? Mas como eu falei, para mim o Barça é favorito a se classificar, mas eu não duvido que a Inter possa surpreender aqui e conseguir uma classificação. Um time que já chegou em final de Champions League pode muito bem chegar de novo, ainda mais que está levando a decisão dessa semifinal para dentro da sua casa. Então eu vou ficar de fora do mercado de resultados, tá? Complicou a vida do Barça na casa do Barça, pode dentro de casa vencer esse jogo, tá? Não tranquilamente. Tranquilamente, acredito que não, mas vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito complicado. Para mim, como eu falei, o Barcelona mesmo fora de casa é favorito por ter mais time, por ter um time melhor, mas é como eu falei, essa Inter de Milão é muito, galera, é muito traiçoeira, tá? Então pode muito bem prejudicar muito a vida aqui do Barcelona, tá? Fico com o mercado de gols, o mercado de resultados, como eu falei, o Barça até é favorito, mas eu vou ficar de fora porque a Inter realmente é um time muito chato, tá? Próximo jogo, temos aqui Alianza Lima e São Paulo, jogo 7 horas da noite, galera, sem muita enrolação, tá? Nesse jogo aqui, pra mim, o São Paulo não perde, tá? O São Paulo não perde esse jogo, o São Paulo bobeou dentro de casa contra o Alianza Lima, né? Saiu vencendo 2-0, aí tomou um empate, 2-2 no segundo tempo, mas pra mim, esse jogo o São Paulo não vai bobear. O São Paulo tem melhorado bastante, vem de uma vitória na Libertadores pra cima do Libertad, dentro da casa do Libertad, e pra mim o São Paulo não perde, dupla chance pro São Paulo eu gosto. Quem quiser buscar um golzinho do São Paulo pode ser uma boa também, tá? Mas eu não vejo o jogo tão aberto, vejo o jogo também para menos 3,5 gols, tá? Vejo o jogo para ser um jogo mais under, um jogo para ser mais truncado, tá? Então não vejo o jogo tão aberto como foi o primeiro jogo entre elas não, tá bom? Próximo jogo,
a gente tem Carabobo e Botafogo. Esse jogo 7 horas da noite, galera. Primeiro jogo entre elas na casa do Botafogo foi 2-0 pro Botafogo, tá? É um time fraco, o time do Carabobo. É um time mais fraco, um time que não perto tecnicamente do time do Botafogo, galera. O Botafogo é bem melhor. Mas que o Botafogo vem jogando, né? Essa odd de 1.53 é difícil a gente buscar, tá? É difícil a gente buscar, pelo menos na minha opinião. Eu pegaria essa odd da vitória do Botafogo numa odd mais alta, tá? Para mim essa odd do Botafogo tá muito baixa, mesmo que o Carabobo seja um time bem mais fraco que o time do Botafogo, mas joga dentro de casa, né? E dentro de casa, Libertadores, a gente sabe como é complicado. Para mim o empate nulo do Botafogo eu gosto, né? Empate nulo, para quem não sabe o que se empatar, aposta devolvida. Se o Botafogo vencer é win, se o Botafogo perder a gente tem um head, tá? Mas para esse jogo também, pode ser um jogo pra gente ver 2 gols, né? Porque o Carabobo, para ele, é tudo ou nada, né? Nessa Libertadores. Deixa eu ver se eu consigo puxar a classificação para estar mostrando para vocês. Não tem aqui no Radar Esportivo, infelizmente. Mas galera, o Carabobo precisa de resultado, ainda mais dentro de casa. Então eu acredito que vai para cima do Botafogo. O Botafogo não vem no momento bom, ainda mais como visitante, tá? O Botafogo vem muito mal, perdeu o último jogo no Brasileirão pro Bahia. Então, e o Botafogo também precisa de resultado, né? Porque o Botafogo perdeu pro Estudiantes no último jogo. Então pode ser um jogo sim pra gente ver 2 gols. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Fortaleza e Colo-Colo. Esse jogo 9h30 da noite, galera, que eu gosto para esse jogo aqui. Fortaleza é bem favorito, né? Por estar jogando dentro de casa, precisa desse resultado, né? Principalmente jogando dentro da sua casa. O time do Colo-Colo, galera, é um time chato, né? É um time chato, um time que sempre deu trabalho para os brasileiros na Libertadores, mas para mim não tem como. Para mim o Fortaleza não perde. Gosto do dupla chance pro Fortaleza, vai estar pagando uma odd de 1.30, 1.35 mais ou menos. Gosto também de buscar um empate anula. O empate anula a gente consegue ver a odd. Deixa eu ver quanto que tá a odd. O empate anula tá 1.33, galera. Então o dupla chance vai estar 1.20, 1.25 mais ou menos, tá? Acredito que esteja essa odd. Empate anula, galera, é também uma boa, né? Porque o Fortaleza realmente é favorito dentro de casa. Realmente o Fortaleza precisa de uma vitória, ainda mais jogando dentro da sua casa, tá? Um jogo para 2 gols pelo menos pode até ser uma boa, mas olha o momento que vem o Colo-Colo. Menos de 3 gols e meio nas últimas 4, menos de 3 gols e meio nas últimas 4. Fortaleza também, menos de 3 gols e meio nas últimas 10 partidas, menos de 2 gols e meio nas últimas 4. Então, para mim, é um jogo para menos de 3 gols e meio, tá? Esse é o melhor cenário para esse jogo aqui também, tá bom? Próximo jogo a gente tem, para encerrar os nossos palpites pela Sul-Americana, Corinthians e América de Cali. Esse jogo 9h30 da noite, galera, o que eu gosto para esse jogo, para mim, empate anula do Corinthians. Para mim o Corinthians não perde esse jogo. Corinthians, é como eu falei, galera, eu falei para vocês. Brasileirão, não só Brasileirão, mas os principais campeonatos do mundo aí trocou de treinador, o time muda, tá? O time muda. E o Corinthians foi dito e feito, tá? Trocou de treinador lá contra o Novo Horizontino, né? O Dorival chegou, venceu o Novo Horizontino, fora de casa, jogo difícil. Agora, jogo difícil que não ganhava do Inter fazia bastante tempo, tá? Venceu o Internacional por 4-2 em um jogão, tá? Dentro da sua casa, venceu o Internacional. Então, galera, o Corinthians vem também para vencer e precisa vencer, porque ele ainda não tá na zona de classificação. Ele é o 3º colocado, mas com uma vitória, tá? O Corinthians vai e empata com o 1º colocado, tá? Então o Corinthians precisa muito dessa vitória. O Corinthians precisa muito vencer. Gosto bastante, como eu falei já, do empate anulo pro Corinthians, mas eu gosto de uma vitória seca do Corinthians para esse jogo aqui, tá? Um jogo para 2 gols, eu até acredito que o Corinthians possa vencer bem também. O Corinthians também é um time que tem bobeado bastante na sua defesa, tem tomado bastante gols mesmo com a chegada do Dorival, né? Tomou 2 gols do Internacional, mas o Inter é um time bem mais forte, né? Mas, galera, o Dorival tá tentando mudar ali para tentar acertar essa defesa do Corinthians. E acredito que ele vai conseguir, né? Porque é um grande treinador. Mesmo que não teve uma passagem boa pela seleção brasileira, mas é um bom treinador. E o Dorival acredito que vai dar um jeito nesse time do Corinthians. E já deu, né? Já tá melhorando bastante o time do Corinthians. Melhor cenário para mim, tá? Mercado de resultados a favor do Corinthians. Mas quem quiser buscar uma escada, né? Vitória do Corinthians com mais de 1 gol e meio é uma boa também. Beleza? Tamo junto, galera. Obrigado por nos acompanhar até agora, até nessa terça-feira, mas a gente tem uma semana com bastante jogos, Libertadores, Champions League, Sul-Americana, também Europa League, também Conference League. Então vamos pra cima da semana, que seria uma semana abençoada pra gente. Tamo junto, vamos que vamos. Yeah.